Fala, macumbeiros e macumbeiras, tudo bem? Carlos Carmona aqui mais uma vez, nos Irmãos de Fé Podcast, aqui no YouTube, agradecendo primeiramente a todos vocês que têm se inscrito, participado, comentado, e eu faço um convite especial. Deixe lá o seu joinha, deixe lá o seu comentário, coloque lá o assunto que você quer que tratemos aqui nesse podcast, para que possamos levar a vocês o maior número de informação possível sobre religião. E hoje, um assunto delicado, assunto polêmico, mas um assunto que merece toda a nossa atenção. Política e religião. O que você acha disso? E para conversar conosco hoje, eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado, além de meu amigo, companheiro advogado, umbandista, o nosso querido vereador de São Caetano do Sul, César Oliva. César, vou dar a mão que essa eu tá machucada. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela confiança, pela participação e fique à vontade aí para as suas considerações iniciais. Eu que agradeço o convite, pessoal do Irmãos de Fé aí, da gente poder bater um papo e poder falar um pouco desse tema um pouco mais polêmico, né, de como que a religião e a política estão lidando, as aberturas, como é que está a questão de preconceito, como é que está o avanço da igualdade frente a tudo isso daí. Mas eu acho que antes de mais nada é interessante as pessoas que te conhecem e também não te conhecem entenderem um pouquinho como que na sua vida entrou a Umbanda. Queria que você contasse como que ela surgiu na sua vida e como ela é na sua vida até hoje. Eu tenho uma questão comigo, Carlos, que a religião eu tenho um entendimento muito eclético sobre ela. Eu não tenho dúvidas que cada religião ela é um caminho que leva ao mesmo lugar, sim, ao final, né? O que importa mesmo é, primeiro, a pessoa que está na religião estar bem naquele caminho, naquela região que ela escolheu, e que aquele caminho, aquela religião esteja fazendo dessa pessoa uma pessoa melhor. Porque senão não adianta você ir na igreja, seja católica, seja evangélica, seja cristã, seja no budismo. Seja qualquer uma, né? Se a fé que está lá dentro não te toca e não te faz uma pessoa melhor, você precisa rever os caminhos e encontrar um caminho melhor, né? Então eu tenho uma visão e eu tenho uma história um pouco diferente. Na verdade, eu cresci em berço de família católica. Então, meu contato, vamos dizer assim, até os 15 anos foi dentro da igreja católica, frequentando a igreja católica. Foi coroinha? Não cheguei a participar tanto assim. Ativamente. Mas, então, eu tive uma experiência, até meus 15 anos aproximadamente, vamos arredondar, uma experiência de berço católico, ao qual eu respeito gigantemente. Inclusive, sou devoto de Nossa Senhora. Que legal. Frequento a missa quando é possível. A minha filha está fazendo catequese, que foi um desejo dela e a gente está fazendo todo o incentivo possível. Então, a partir dos 15 anos, principalmente o meu pai, a família do meu pai, ela enveredou mais para o kardecismo. Né? Uma religião espiritualista, que a gente chama aí de mesa branca e tal. A linha é bem Kardec, né? Bem Kardec, E aí eu frequentei diversos centros espíritas com o meu pai. O meu pai, na verdade, já vinha nessa linha... E sempre nessa linha Kardec, Evangelho, Kardec. Passe, só nessa linha kardecista mesmo. Kardecista. Inclusive em casa, após meus 14, 15 anos, o meu pai e minha mãe fizeram muito evangelho no lar. Né? Então eu cresci ali também, participando dessa questão do centro espírita do Evangelho no lar. E aí, depois de alguns anos, o meu pai acabou se encontrando na Umbanda, né? Eu confesso, eu tinha um certo preconceito. Preconceito ou medo? Era mais preconceito. Preconceito? Porque... Preconceito do quê? Da incorporação? Não, porque a gente vinha daquele entendimento muito puro do kardecismo. E aí eu não conseguia compreender direito por que uma entidade precisaria fumar, precisaria beber. Então tinham algumas questões que pra mim não batia, né? E aí meu pai começou a frequentar Umbanda, fez muito bem pra ele. A gente viu uma mudança muito grande no meu pai dentro de casa, até que chegou num dia que ele, quero te levar pra conhecer, tal. Tanto que ele me cutucou que eu topei. Foi. E aí aconteceu uma coisa comigo que eu me lembro até hoje e foi totalmente inexplicável. A partir do momento que eu entrei naquela tenda umbandista, da minha entrada até eu sair de lá, eu chorei. A gira inteira. Mas chorei assim das lágrimas correr, de molhar a camiseta. De eu não entender o porquê. E aquilo
aquela emoção muito forte correr dentro de mim, né? Então foi um caminho meio que sem volta. Dali em diante eu comecei a frequentar, comecei a me aproximar e a gente já está aí, digamos que há uns 15, 17 anos que eu frequento muito a questão da Umbanda e começou a fazer parte da minha vida através do meu pai mesmo. Foi ele que me deu essa puxada aí. Mas é como eu disse, trato essa questão religiosa de uma forma muito eclética, respeitosa, como é a Umbanda, né? Sim, como ela é. A Umbanda é uma religião que ela inclui a todos, indistintivamente. Todos. Isso é muito bonito. Né? Sem vergonha de nada. Sem vergonha, é uma questão que a porta está aberta. Basta a pessoa querer entrar, né? Para ser ajudada. Mas eu entendo essa questão como uma questão de uma forma... tive essa experiência em diversas frontes. Cheguei a frequentar, por questão de amigos também, cultos em igreja evangélica. Tá. Tenho amigos pastores. Sim. Inclusive, também reconheço dentro da igreja evangélica um trabalho muito bonito. Tem, mas que existe feito, mesmo. Né? Que inclusive eu sei que você faz isso hoje, mas as igrejas evangélicas deram um passo muito grande com relação à inclusão. A inclusão, acessibilidade, né? A inclusão começou e é um trabalho muito bacana. Então, assim, é o que eu falo, olha, cada um na sua, desde que me respeite, vai ter o meu respeito. E eu acho que as religiões estão aí para levar as pessoas a evoluir, para a evolução, para o progresso. E para fazer bem, né, César? Acho que é o mais importante. E quando a gente fala de acessibilidade, de inclusão, você é um cara que você pode falar de boca cheia sobre esse assunto, porque, para quem não sabe, o César tem um Valentim, que é uma criança especial, uma criança linda, que eu tenho certeza que mudou a sua vida. Não só com relação à religião, mas como ser humano, como homem. E quando a gente fala de inclusão e fala de acessibilidade principalmente, é o que falta muito hoje em algumas religiões. Não estou dizendo, não tô criando um debate aqui, mas infelizmente falta isso. Essa acessibilidade, ter cultos específicos para uma criança, talvez especial, para que ela possa sentir a energia, a vibração, a espiritualidade. Eu acho que é uma coisa que está avançando agora. Eu percebo essa questão. Hoje eu vejo na Igreja Católica muitos padres com esse olhar do respeito, né? Falamos já da Igreja Evangélica. Sim. Na parte espiritualista também, tanto religiões de origem afro, né? A nossa Umbanda não é brasileira, tem os seus traços também, mas eu percebo que começa um movimento também de inclusão dentro das religiões, né? E que é muito importante. E nessa questão que você falou da paternidade atípica, aí está uma situação que a gente acaba enfrentando ainda, porque você tem determinados líderes religiosos. Você tem líderes religiosos bons e ruins. Sim. Em todas as religiões. Em todas. E nessa questão específica das crianças com deficiência, ainda nós temos líderes religiosos muito equivocados na sua interpretação. Principalmente quando toca na questão espiritual, né? Do porquê Então, assim, na verdade, a criança com deficiência ou neuroatípica vira um castigo, né? Então, na verdade, ela é desse jeito porque é um castigo, né? Ou é um karma, ou é não sei o quê. E eu acho que a questão é muito mais complexa do que esses rótulos que a gente acaba escutando por aí, né? Inclusive, a gente vê até líderes religiosos sendo processados e tendo sérios problemas na justiça, né? Por conta disso. E dentro da própria religião, isso é combatido. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço pastores que são pais atípicos, de crianças com TEA, crianças com deficiência física e tal. Então eles não vão nunca admitir que um outro pastor diga que aquilo é um castigo. É um castigo na vida das pessoas da família. Exatamente, não só para a criança, mas para a família. Sim. Ou que é o demônio no corpo. Sim. Nossa, né? Isso é demais. Então, assim, a gente ainda está enfrentando esse contexto na religião, mas como eu disse, essa parte da inclusão das famílias atípicas, tudo, está ganhando um apelo muito grande. Sim. Isso está entrando para dentro de todos os segmentos. Isso e a religião também vai lidar com isso de uma forma cada vez mais aberta, cada vez mais... E o pai Rubens, ele já muitos anos atrás, ele já falava que a criança especial, ela muitas vezes é o ser mais evoluído que existe. É o espírito mais velho que existe, porque ele vem no arquétipo dele, físico, no jeito dele, para ensinar a gente a ser melhor. Então, mas aí você tocou num ponto que é o que eu falo isso para todo mundo.
Todos os filhos têm o dom de mudar os pais. Sim. Mas o filho atípico é algo surreal, é inacreditável o impacto que ele traz na vida dos pais, da família, do contexto social. Eles têm um poder que ninguém tem. Eu imagino. Eles mudam as pessoas por dentro. Eles fizeram meus valores, o meu valor inverteram assim. 360 graus. 360 graus. E eu vejo o impacto que o meu filho causou. O impacto positivo. Na minha vida, da minha esposa, da minha família. O aprendizado que ele traz. Né? Eu falo para as pessoas, inclusive da própria família próxima, eu falo, olha, vocês precisam acessar o Valentim. Vocês precisam sentir o amor que ele tem. Que é um negócio que não existe. É o amor verdadeiro, né? É o verdadeiro. É o sorriso que ele vai te dar sem nada em troca, sem maldade, sem distinção, sem nada. Então você acessar uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência, ter o retorno dele, é bonito. Espiritualmente falando, é um negócio que... Não tem o que pague, Na verdade, o que eu quero dizer aqui pro telespectador é que, para mim hoje, ser pai do Valentim, para mim, é um presente. É um milagre. É algo que me trouxe só coisa positiva. Não é nenhum castigo. Mas nem um castigo, nem um karma, não é o demônio no corpo dele, não é nada. É demônio no corpo. São coisas que talvez para nós ainda, o entendimento ainda é muito distante. Eu acho que os guias, os mentores, Sim. os padres, os bispos, cada um tem uma interpretação com relação àquilo, de acordo com a gênese das religiões, mas eu acho que cada vez fica mais claro que, na verdade, a gente ainda não sabe nada direito. Não sabe. E não vai saber, porque o dia que nós soubermos 10% do que é espiritualidade, do que é religião, a gente não vai estar mais aqui. Eu quero aproveitar, se me dá licença, eu vou mandar um abraço para uma pequenininha que nasceu esses dias, a nossa Marina. Tá em casa agora, o Castro tá aqui atrás das câmeras. Essa é uma guerreira, hein? Essa foi uma guerreira, já é uma guerreira. Castro, manda meu beijo pra ela. Tô doido pra pegar ela no colo. Mas eu quero depois nós vamos marcar um dia pra gente falar só sobre questões de inclusão na religião. Acho que é interessante a gente conversar, mas eu acho que o principal objetivo aqui hoje é a gente falar um pouco de política, que é um tema que está muito em voga e hoje, principalmente envolvendo as religiões. Como que você vê hoje a política na religião? Você vê ela mais afastada ou ela mais caminhando junto hoje dentro das religiões? Eu posso dizer que nos últimos 5, 7 anos, nós tivemos um avanço muito grande na parte política sobre as múltiplas facetas religiosas. E aí a gente entra mais, obviamente, nas religiões que sempre sofreram mais perseguição, Sim. mais preconceito, mais desentendimento, que são as religiões de matriz africana e a nossa Umbanda. Sim. Então, são religiões que sempre sofreram demais o olhar preconceituoso, né? Discriminatório, né? Discriminatório. E eu posso afirmar que eu vivi, estou no 3º mandato, mas nesses últimos, de 5 a 7 anos para cá, nós tivemos uma mudança muito grande com relação ao respeito e ao espaço político das religiões. Eu me lembro, inclusive eu devo ter esse jornal em casa. Teve um jornal que hoje é de um grande amigo meu, esse jornal aqui da nossa região, e naquela época, para me bater politicamente, ele falou que você falou era um que bandista. eu era o vereador umbandista. Então, assim, isso eu tô falando no primeiro mandato, tô falando de, acho que foi 2018, né? Mas com o objetivo o quê? Só de atacar, com né? Com o objetivo de atacar, de denegrir. Tipo... De denegrir a imagem. Né? Então, e muito pouco tempo depois disso, a gente percebeu que politicamente as pessoas entenderam, compreenderam, a política começou a evoluir muito no seu debate, as casas legislativas, tanto municipais como estaduais, como o Congresso Nacional, Sim. começou a debater demais e desenvolver políticas públicas e se preocupar muito com o respeito nesse âmbito religioso. E você acha então que hoje, se a gente falar de política pública, principalmente política voltada para as nossas religiões de matriz africana, hoje para nós a política é um meio de sobrevivência? É um meio de eu poder sobreviver enquanto religioso, enquanto não ser discriminado, não baterem a minha porta e fecharem a minha porta, como isso aconteceu há muitos anos e hoje é menos. Você acha que a política ela vem nessa questão de sobrevivência
Para nós umbandistas, nós de religiões de matriz africana? Não, eu acho que é mais um suporte. A gente não foge, a vida não foge da política. Sim. Em todos os seus aspectos. Para viver com plenitude, nós precisamos que a política desenvolva políticas públicas com plenitude para todos os segmentos. Então, aonde que a política entra com um apelo muito forte? Primeiro, na questão da defesa dos direitos, né, do respeito, da não discriminação e do não preconceito. Né? Então, assim, deixando muito claro que se você, como pessoa, ultrapassar o limite do respeito com a religião, você vai responder isso. Então, hoje o Ministério Público, as leis que nós temos, elas deixam muito claro essa questão, né, da discriminação e da não discriminação e do respeito às religiões. Mas eu vejo um caráter muito mais importante ainda, que é o caráter da conscientização. Como é que a gente conscientiza? Discutindo. Então, a gente na Câmara, vira e mexe, estamos discutindo essa questão religiosa. Nós estamos discutindo moções de apoio, moções de repúdio a ações ruins contra as religiões. Perfeito. Nós temos hoje o Dia da Umbanda, não só em São Caetano, sim, no calendário oficial, como em praticamente todas as cidades da região metropolitana do estado, onde é feito... Uma homenagem, né? Uma homenagem, um evento. Então, as pessoas, quando começam a ver isso, a mídia divulgar, né? Nós temos, por exemplo, em São Caetano, tem um grupo que sempre ajuda a organizar a questão da Marcha de Ogum. Para quem não sabe, é sincretizado com São Jorge, com São Jorge. A religião católica. Aí tem toda uma explicação por trás, aí é um outro problema. Então essa discussão, esse espaço que é dado dentro da política para se discutir e se mostrar as religiões, não só falando do Brasil, aquelas que vêm desde do descobrimento, né? A questão das religiões cristãs. Que vieram junto, vieram junto do... Todas as outras que vieram de... Eu estava esse final de semana até lembrei aqui agora, no evento Nipo brasileiro que teve em São Caetano. Em São Caetano. Eu já tinha tido a oportunidade de ter um contato muito bacana com o Jorei, que é uma religião japonesa, né? Inclusive... Jorei. Essa eu não conheço. E aí lá estava tendo, era um outro segmento que chama Mahikari, que eu nunca tinha ouvido falar. Fui lá conhecer, trocar energia lá, sim, adorei. Muito bacana. Boa. Eu sou assim, acho que a gente tem que conhecer mesmo, tem que entender como é que funciona, porque a gente vai só crescendo espiritualmente fazendo isso. Mas eu acho que é isso. A questão política, o campo político, ele vem para as duas grandes importâncias. Garantir o respeito com legislação e, eventualmente, punição para aqueles que... Com direito ao culto, que eu acho que é o primordial para a nossa religião. A liberdade religiosa. Sim. Então, as pessoas têm que entender que existe a liberdade religiosa. E, no outro ponto, no campo da discussão, né, dos eventos, da conscientização, que é tão importante para garantir não só na lei o direito e o dever das pessoas no respeito às religiões, mas também a conscientização. A pessoa não precisa ser um bandista. Mas respeite. Mas ela entendendo melhor o que é a Umbanda, vendo o quanto de pessoas boas que só querem fazer o bem, que estão nessa religião, vai fazer parte de um melhor entendimento dela com relação à nossa religião. Hoje o meu terreiro fica em cima de uma igreja evangélica. Lá. E existe respeito. Não tocamos no mesmo dia, existe o respeito e nunca tivemos problema. Porque existe ainda aquilo que você falou no começo, as religiões elas têm líderes muito sábios e muito dedicados no sentido de respeite a religião do outro. Se não está fazendo bem para você lá, vai na religião que te faça bem. E você falou muito dessa questão, né, da criação e dessa questão de respeito. E leis, você acha que são suficientes hoje para defender ou para nos dar maior segurança de cultuar a nossa Umbanda, Candomblé, Quimbanda, que seja, as religiões de matriz africana? Eu acho que a parte legal, na verdade, assim, a gente só tem lei muitas vezes porque as pessoas não têm o bom senso, sim, de respeitar umas às outras, né? Porque se a gente precisasse, a gente não precisaria de um código penal. Não precisaria mesmo. Infelizmente, a nossa sociedade, a humanidade, o ser humano,
né? Ele, infelizmente, exige uma série de códigos, uma série de leis para garantir o respeito ao próximo. Então, a parte eu acho que a gente tem muito que avançar na questão de legislação, mas, como eu disse, não só a punitiva. Sim. De conscientização. De ensino, né? Que a gente possa desenvolver mais eventos, que a gente possa desenvolver, até esqueci a palavra quando são eventos de várias religiões. Boa pergunta. Sabe qual que é o nome? Vocês sabem aí qual que é o nome da... Me fugiu agora o nome. Mas mais eventos em que a gente possa ter o contato com outras religiões. Interreligiosos, assim, vamos dizer assim. Mas uma coisa muito interessante, há uns anos atrás eu participei num colégio em São Paulo, chama Colégio Santa Catarina. É Santa Catarina. Eles fazem um encontro mensal de líderes religiosos. Então senta lá um pai de santo, senta um tatá do candomblé, senta um monge do budismo, um evangélico, um pastor, de uma religião aí, dessas religiões agora, né, que estão crescendo muito nos Emirados Árabes, aquelas religiões mais islâmicas, né? E fazem debate. E debatem. Eles debatem entre eles a importância da religião. Isso é uma ideia que você podia pensar em... eu acho interessante você fazer essa mistura, essa conversão para que as pessoas possam entender que cada religião tem os seus erros, tem as suas falhas, mas tem os seus princípios, que são o mais importante. Todos têm que ter o seu espaço. Eu acho bacana pensar num negócio que a gente possa... Sincretismo, é. Fazer esse sincretismo religioso, para as pessoas poderem ter contato maior com outras religiões. Só assim vai haver a conscientização e o respeito. E eu acho que é um caminho muito importante. Por quê? Eu acredito muito, eu participo de uma associação, sou maçom. Sim. E na maçonaria a gente verifica, tem um entendimento muito grande sobre o quão ruim é o fanatismo. Né? O fanatismo em qualquer faceta. Em qualquer campo, né? Qualquer campo. O fanatismo, ele é uma moléstia mental. E ela é contagiosa. Sim. E não é diferente da religião. A mesma coisa. Então, a pessoa tem que entender o papel da religião na vida dela. Né? A partir do momento que aquilo se torna tudo na vida da pessoa, ela tende ao fanatismo, tende a não respeitar as outras pessoas. O exagero impera. Aí acabou, aí virou, né? Que é o que algumas religiões acaba acontecendo. Às vezes a gente tem livros muito antigos em que há uma interpretação sobre aquele texto e aí você vê, às vezes, dentro de religiões, pessoas matando em nome daquele texto. Daquele Deus. Né? Você destrói todo o princípio de qualquer religião se você falar que você pode tirar a vida de alguém. Sim. Porque aquele alguém Porque estava escrito naquele texto. É isso. Né? Então eu acho que é isso que a gente tem que combater no mundo, o fanatismo, né? Essas pessoas que levam a ferro e fogo, que interpretam os seus livros como se só aquele livro fosse a verdade absoluta. Né? Sendo que se você for avaliar, desde os primórdios, né, os homo sapiens, antes dos homo sapiens, olhavam para o céu, olhavam para a natureza e falavam, cara, isso aqui não foi criado sozinho. Sim. Isso não veio do micróbio na água. Tem uma energia tudo por cima disso. Tem um negócio aqui que está por trás disso tudo. E desde muito antes de qualquer religião que hoje é cultuada, você tem o contato com o divino. Né? Então há de se ter um respeito. Esse é o principal. Exatamente, né? E quando a gente volta nessa questão política, hoje se fala muito nessa questão de fazer política. Para você existe uma diferença de fazer política e partidarismo dentro da religião? Tem, cara. Agora você tocou num ponto complicado. É um ponto mais crítico. Aqui a gente gosta meio de criar umas polêmicas, viu, César? De vez em quando a gente cria umas polêmicas bravas aí. Porque infelizmente a gente vê muito isso. E eu vindo num cara, de um advogado, de um vereador que mexe com a política em si e é também da religião, eu acho que é muito importante até você expressar o que você entende dessa diferença entre fazer política e fazer partidarismo dentro da religião. A verdade é que a política, né, existe muitos políticos, né, a política não é o problema. A política é a maior ferramenta de transformação social da sociedade.
foi criada para fazer o bem. Mas, infelizmente, às vezes alguns políticos acabam utilizando como bandeiras partidárias, né? A minha opinião, respeito todo mundo que pensa diferente. Eu não acho correto. Eu acho que defender os interesses... Vamos dar um exemplo. Eu sou budista. Vou defender os interesses do budismo. Vou organizar os monges, vou fazer uma reunião, vou aproximar da prefeitura. Tá tudo válido. Sim. Agora, quando aquilo vira a sua busca de votos, aí eu tô fora. Aliás, já fui proibido por aqueles que me orientam a fazer isso. dentro da sua religião. Então eu sou muito até, vamos ser discreto com relação a isso. A gente tem sim que se posicionar nos momentos corretos, falar da religião nos momentos corretos, mas eu particularmente nunca vou me utilizar da parte da religião para fazer a angariar politicamente o fim que é o voto. Sim. Isso aí para mim, e aí eu vejo muita gente se perdendo nesse meio. E aí a pessoa está preocupada em criar grandes contatos, conexões. Reunir todo mundo. E aí a quantidade atropela a qualidade. E não dá certo. E aí você vê que... E como você vê pra gente, como que a gente poderia tentar evitar o uso da fé? Quando eu falo isso no uso da fé, que ela seja usada de maneira eleitoreira, mas sem que eu não tenha os meus direitos garantidos. Como que você vê isso? Como que a gente separa a fé de uma questão eleitoreira para justamente falar, ó, não é porque você é um vereador que é um bandista que eu vou votar em você. Estou dando exemplo. Mas eu quero garantir o meu direito porque você é o meu representante hoje. Como que eu garanto isso? Eu acho que, na verdade, é muito mais uma conscientização para que a pessoa não tome cuidado para não servir de massa de manobra. Sim. Eu acho que sempre vai ter alguém tentando fazer movimentos com quantidade de pessoas para ter um benefício por trás. Isso não só religioso. Então vai da pessoa que está inserida nesse contexto olhar e falar, opa, eu acho que aqui tem uma intenção, eu não vou me deixar ser usado ou usada para isso. Eu vou te dar até um outro exemplo, fazer uma analogia com relação à bandeira das pessoas com deficiência, que eu defendo tanto. Existem políticos hoje que só falam de autismo. Só. A bandeira do vereador, do deputado, do senador virou autismo. Por que autismo? Porque o autismo hoje é o transtorno com mais quantidade de laudos fechados no Brasil. Então, na verdade, quem fala só do autismo, ele não está preocupado com com o desenvolvimento de políticas públicas com relação aos transtornos, às deficiências, porque a mesma importância de eu falar do autismo é de eu falar do TDAH, é de eu falar do TOD, é de eu falar do transtorno de ansiedade, é de falar de todos os transtornos. Sim. Então, se eu me preocupo com os transtornos, eu não vou falar só de um. E isso está acontecendo hoje. Né? Você vê políticos que só querem falar do TEA, só querem falar do autismo. Se dedicam especificamente àquele tema e não existe outros, né? Obviamente, por ser uma quantidade maior, tem que ter uma política realmente mais direcionada. Voltada, sim. Mas você não pode esquecer dos outros. Você não pode esquecer dos outros. Sim. Né? Então, vamos falar de deficiência intelectual, vamos falar de paralisia cerebral, vamos falar de tudo. Né? Porque quem se interessa e importa com o próximo não vai se ater a uma síndrome só, a um transtorno só, a uma deficiência só. Mesma coisa com a religião. Então você não pode deixar que isso vire uma bandeira de trabalho. E só vai atender aquela religião. Só vai atender ali. Você está aberto a atender as outras, porque Exatamente. Não é porque nós somos de uma que nós não podemos atender as outras. Prestigio o Dia do Pastor, prestigio eventos católicos. E, obviamente, nós temos vereadores que também prestigiam Sim. O momento de falar da Umbanda e de religiões afro. Eu acho que é só assim que a gente vai evoluir. Agora não pode virar uma bandeira eleitoreira. Nós temos em São Caetano, a última vez que eu pesquisei, tive informações, nós temos em São Caetano mais de 300 terreiros. Terreiros entre Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Kardec. E você não vê essa união toda de uma religião que é uma religião muito forte, é uma religião, para quem conhece, é uma religião muito bonita. Como que você vê essa desunião da religião hoje? O que você, como umbandista, como político, como advogado, na tua concepção, o que precisaria mudar
para que nós pudéssemos unir mais a religião, e não no sentido de angariar fiéis, não é isso não. É no sentido da gente estar juntos, fortalecer, podermos fazer aí, eu não sou muito a favor de marcha, mas eu respeito, mas de estar junto, aquilo que você falou, eventos, vamos mostrar que a nossa religião está aí, ela existe. Como que você vê essa desunião hoje? Eu acho que não só na religião, um dos grandes problemas do homem é o ego. Sim. Que talvez na nossa religião, particularmente, possa ser um dos maiores problemas. Às vezes entra para dentro de uma forma equivocada e na verdade o terreiro vira palco. Vira palco, é isso mesmo. Então acho que talvez o ego é um grande problema, não só na Umbanda, mas é um problema geral do ser humano. Então quando você tem o ego, tem a disputa de espaço e tudo, você não tem a união. E isso acontece, Carlos, eu percebo na política em todos os segmentos. Se você é da Umbanda, você é do catolicismo, se houvesse uma união entre essas pessoas, a força seria muito maior para tudo. Para todos, né? Os cristãos têm uma união bacana. Às vezes, quando você vê alguma coisa cristã, você vê um movimento muito, muito grande, muito forte. Se bem que nós temos também a própria marcha que tem na Paulista, você vê que lota. Eu tenho uma interpretação com relação à marcha da Paulista que... Qual marcha você fala? De Exu, tá. Que talvez, da forma que é feito, talvez eu faria... Eu sou muito diferente, aberto em dizer que eu não gosto, eu acho que é uma exposição desnecessária. Nós não precisamos mostrar não isso precisamos. na rua. Acho que a nossa religião ela já é tão criticada por esses excessos, né, por essa falta de respeito com as nossas entidades que não estão aqui para... A entidade ela não precisa... Engrandecer o médio. Ela não precisa de um copo bonito, ela precisa de uma chama e só. Acabou. E aí você vê, não tenho nada contra não, as pessoas já me criticaram muito quando eu meti o pau na marcha de Exu, mas da forma como é feita, da forma como é exposta, da forma como é tocada. Então, Carlos, tá? Sou eu, Carlos. Não gosto, não concordo, acho que poderia ser feito de uma outra forma e entra bem naquilo que você falou, excessos e muitas vezes o ego. É o ego. E o ego acaba desunindo. É isso aí. Então, infeliz, se não houver esse entendimento, e eu vejo, voltando aqui, pauta da pessoa com deficiência. Eu sou o único pai atípico da Câmara Municipal. E quando eu estou falando atípico, não é de um transtorno leve, moderado. O meu filho tem múltiplas deficiências. Então eu tenho experiência de deficiência física, deficiência intelectual, transtornos, tudo que você possa imaginar, eu passei e aprendi com meu filho. E muitas vezes, dentro da causa, você percebe que tem pais ou mães atípicas que por alguma vírgula ou algum posicionamento, mas desce o reio, entendeu? E não consegue compreender que talvez hoje eu seja a pessoa que melhor representa a família atípica. Então é a desunião. É a desunião. É a pessoa conseguir entender um pouco mais o contexto, ter mais empatia, ter mais paciência para refletir. As pessoas não estão refletindo mais, é pau em todo mundo, é crítica em todo mundo. Então assim, o ser humano... O grande problema hoje são os exageros, né? Você vê as pessoas em posições exageradas e tornam desse exagero um palco de guerra. Aonde vou guerrear. Eu tô do seu lado, só que se você não concorda comigo, eu vou descer além em você e nós vamos virar um circo. Exatamente. E isso acontece dentro da religião e é feio de ver isso, infelizmente. Dentro das minorias tem isso. Sim. Hoje a minoria, você tem alguma minoria, determinada minoria, se a pessoa não pensar como quem está dando as regras e as cartas querem, você é contra, você não está na minha minoria. Você não está na mesma... Ah, você é negro, mas não pensa como eu quero que você pense. Sim. Você não é minoria. Sim. Vou te atacar. É bem isso. Então, assim, o ser humano, a gente está evoluindo na tecnologia e regredindo no mental, no psicológico, no comportamental. É bem isso mesmo. É bem isso. E quando a gente fala principalmente, a gente está falando muito dessa questão política, quando envolve política e terreiro, e como que você vê o papel do pai de santo numa posição dessa? Nós já falamos de ego, que é o que mais, infelizmente, existe na nossa religião, mas como que você vê, você que é um frequentador, você ajuda a tocar uma casa, como que você vê essa questão do papel do pai de santo na questão política? Você acha que ele perde fiéis, ele perde assistência se ele se posicionar politicamente, talvez, e falar, vou pedir voto pro César, por exemplo? Não, eu acho que isso não. Eu acho que existem momentos que todo mundo tem o direito de se posicionar. Eu não vejo problema quanto a isso, até porque o que a gente falou, a política, ela tá em tudo, também tá na religião. Então, na hora correta, se o pai de santo quiser se posicionar,
Cada um sabe o que faz da vida. Se quiser seguir, segue. Se não quer, não segue, tá tudo certo. Agora, eu acho que um papel muito importante hoje na nossa religião é não deixá-la ser usada ideologicamente. Sim. Eu vejo um movimento muito negativo com relação a querer ideologizar a Umbanda. Não seria uma forma de politizar a fé? Exatamente. A nossa religião, assim como todas, estão acima de qualquer questão política. Sim. Né? Então eu vejo gente falando que Jesus era socialista, que não sei o quê, e a religião afro... O Louron é comunista. E a religião afro, e não sei o quê, porque são as minorias e sofreram, então nós temos que ser de esquerda. Cara, isso prejudica a religião de um jeito que as pessoas não estão entendendo. Então a questão ideológica tem que ficar da porta para fora, seja do terreiro, seja do centro kardecista, seja de uma igreja, seja de enfim, não pode entrar. Sim. Né? Porque senão você está construindo um caminho para que as pessoas saiam dessa religião, saiam daquele lugar. Eu venho de uma religião onde não era proibido se falar de política, mas dentro do momento de culto era totalmente proibido, antes da Umbanda. Podia se falar fora, mas dentro da religião era totalmente proibido se manifestar sobre política. Hoje eu não sei como está mais, mas é aquilo que eu te falei. Na Umbanda eu entendo que nós precisamos sim de ter um representante dentro da política. Diferente de partidarismo, nós estamos falando dos meus direitos. Sim. Enquanto cidadão, enquanto dirigente espiritual, enquanto representante de uma casa. Mas, ao mesmo tempo, eu sou totalmente contra essa questão de, dentro de uma gira, se politizar, se fazer partidarismo. Independente de quem seja. Não estou aqui falando de A nem B, mas eu estou falando independente, que, para mim, política e religião não se misturam na ideologia. Exatamente. E sim nas suas lutas pelos seus direitos. Eu passei por situações já, principalmente do pessoal mais jovem. Tipo assim, você frequenta a Umbanda e você é de direita? Tipo assim, como se eu fosse obrigado a quem frequentar a Umbanda a ser de esquerda. Porque a gente trabalha com preto velho foi escravo e sofreu e não sei o que lá. Cara, isso diminui a religião num ponto, mas tão ruim, mas tão besta, que eu acho que o maior desafio hoje do Pai Santo, da religião, é não deixar isso entrar a porta para dentro. As pessoas precisam parar, né, César, de comparar a entidade com aquilo que nós somos na vida pessoal, porque a entidade é a entidade. Ela muitas vezes ela é nossa ancestral e as pessoas não têm esse conhecimento. E não é porque é um preto velho, porque é um caboclo, porque é um exu. Não é a entidade. Ela tá usando o nosso corpo naquele momento e não porque eu sou de direita, porque eu sou de esquerda, porque eu sou de centro. Não. Tá ajudando o próximo. Tá ajudando o próximo. Porque eu, por exemplo, no meu momento espiritual, quem me conhece, quem me acompanha, sabe, naquele momento, eu me desligo de tudo. Quantas vezes a gente precisou se falar em dia de gira, eu falei, César, não consigo hoje eu estou me desligando. Porque é o nosso momento, a gente tem que ter esse momento espiritual e quando entra essa questão do ego, entra essa questão do radicalismo, do excesso, de porque você é um bandista, então você tem que ser politicamente de um lado. Não existe isso, né? É aquilo que você falou no começo, todas as religiões são boas, todas. Para mim não existe religião ruim, o que existe é quem comanda a religião. Aí se torna ruim. Aí eu vejo um ponto muito, muito perigoso. E as pessoas precisam tomar esse cuidado de entender que a religião ela está aí para fazer a gente evoluir, fazer a gente crescer. E você tocou num ponto importante. Como que você vê a futura geração aí? Porque nós estamos ficando velhos já. Tá vindo uma garotada, tem uma garotada aqui ajudando a gente a fazer aí o podcast. Como que você vê esses meninos, essas meninas no futuro, quando tiverem com entendimento melhor da questão política, questão religião? Como que você enxerga isso hoje? Eu vejo uma grande preocupação, uma enorme preocupação da geração que está vindo. Eu acho que nós temos um excesso de informação muito grande, nós temos por trás dos grandes canais de mídia,
nós percebemos um direcionamento. Então você tem uma briga ideológica muito grande. E muitas vezes o conteúdo que chega e da forma que chega, principalmente para o jovem, que passa 3 horas no TikTok, 2 no Instagram e 1 no Facebook, o que chega ali para o jovem, e da forma que está chegando, tem uma estratégia por trás. E eu percebo que a capacidade de reflexão está cada vez menor e mais difícil para essa geração que está vindo. Sim. Pouca leitura, pouco livro, pouco conteúdo de qualidade e muita tranqueira chegando. E aí eu vejo o jovem, às vezes, com uma capacidade muito diminuída de refletir sobre aquilo. Sim. Aí toma aquilo como verdade, quando vê, massa de manobra. Sim. E não estou dizendo de um lado ou para outro. Estou falando que, dependendo do canal, o que está chegando para o jovem determinado, ele vai ser usado de massa de manobra por um projeto que está por trás que ele não tem nem ideia que exista. É bem por isso. E você não acha que a Umbanda, eu vejo hoje muitos jovens na Umbanda. Hoje eu acompanho dirigentes espirituais, casas que estão aí, não em destaque, mas que eu acompanho, eu gosto do trabalho, e você vê muitos jovens. Jovens que eu digo de 18, 20 anos, Muitos. 30 anos. Você não acha que a Umbanda, nós que conhecemos ela mais a fundo, ela não pode ser um instrumento muito importante de ajuda, principalmente a esse jovem, a ele entender o seu espaço na vida, a sua forma de crescer, não só espiritualmente como materialmente? Você não acha que a Umbanda, eu estou falando da Umbanda porque é a minha religião, estou falando de outras, pode ser outras religiões, mas você não acha que isso não pode ajudar o incentivo da religião na vida desse jovem para que ele possa se tornar melhor, não ficar só no TikTok, poder ler um bom livro, ler uma boa doutrina, um bom evangelho? Você não acha que isso ajuda? Não tenho dúvida disso. Eu acho que cada casa direciona e determina, né, como é que vão ser os trabalhos e tudo, mas eu vejo muitos lugares que destacam um dia da semana para discutir mais sobre a religião, né, não de forma litúrgica, ali uma sessão, mas para discutir sobre a religião, discutir sobre a vida, discutir sobre a origem das coisas, e eu vejo que isso ajuda demais. Isso é importante. Porque o jovem, eu falei isso, dei toda essa opinião sobre o jovem, mas também não quero acabar com essa geração que está vindo. Eles são sedentos por conhecimento. Sim, muito. Muito mais talvez do que nós éramos. Mas é só se preocupar com o que está chegando e da forma que está chegando. Sim. Eles são muito curiosos, eles querem saber, querem aprender. Então pode ser que dentro de uma casa religiosa se despenda um pouco do tempo para instrução. E com direcionamento, né? Para direcionar e instruir. Eu acho que pode ajudar muito. Sim. César, o tempo aqui, o tempo urge, gruge, passa rápido, então eu queria, antes de mais nada, expressar aqui minha gratidão por você estar comigo aqui hoje. O César é um grande parceiro já de alguns anos e quando eu fiz o convite ele aceitou prontamente. Independente da amizade, existe um respeito, existe um carinho. E eu queria muito te agradecer e te falar, isso aqui está de portas abertas para quando você quiser. Vamos, uma hora marcada, a gente falar mais de um tema, talvez aí de inclusão. Hoje lá no terreiro nós temos acesso em Libras. Não temos ainda condições, porque o nosso terreiro tem uma escada grande, então quem sabe um dia aí a gente consiga um plano para poder acessar cadeirante, mas já é um grande ganho. Só de ter o intérprete em Libras lá é um ganho. Então eu queria te agradecer imensamente. Queria que você deixasse aí as suas considerações finais, o seu axé a todo o público que nos assiste. É uma honra tê-lo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço toda a sua equipe aqui, a rapaziada que está aqui, né, o Levi. E a única coisa que eu tenho para dizer, além do agradecimento, é que o mundo está precisando muito mais de pontes do que de muros. Verdade. Né? Então que a gente possa ser, todos nós, um fator de criação de ponte. Perfeito. Né? E que a religião sirva para isso. Que as pessoas parem de olhar os outros e por ser diferente em qualquer aspecto, seja físico, neurológico, seja na religião, e parem de rotular as pessoas. Sim. Então, Estereotipizar, a gente precisa dar as mãos, precisa ser mais irmão. É isso aí. Precisa ser mais fraternos um com o outro. Né? A religião pode ajudar muito nisso.
Mas eu acho que nós precisamos começar a romper essas barreiras e talvez utilizar a religião para isso. Para ajudar nessa quebra mesmo de... Para buscar o respeito, buscar a comunhão, buscar com que as pessoas convivam em sociedade da melhor forma possível. Com certeza. Acho que a religião tem um papel preponderante nisso. E pensem nisso, vamos ser pontes e não criar muros. É isso aí. Gente, nós vamos encerrando. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Marcos Martinez, da Martinez Eventos, que é nosso parceiro aqui, está nos cedendo toda a parte de equipamento, de estrutura. Gratidão, vai aparecer aí o letreiro com o endereço, o contato. Você que precisa de materiais para evento, vai lá que você vai achar o que você menos imaginar, ele tem lá para te servir. Agradecer a todos, fazer mais um convite para vocês novamente. Sigam lá o canal, se inscrevam, deixem os seus comentários, coloquem lá os assuntos que vocês querem abordar, para que nós possamos a cada dia fazer deste podcast um caminho e uma ponte, para que nós possamos levar não só a espiritualidade, mas que possamos levar aí para as pessoas aquilo que a gente deseja, que se chama aqui, Irmãos de Fé. Tá bom, César? Gratidão, axé. Obrigado. Axé. E nós vamos começar agora os nossos programas, se o meu irmão assim permitir, a cada semana, tá? Só estou esperando ele fechar a agendinha dele aí, porque nós queremos ter o programa semanal. E esse vocês verão e logo em seguida teremos outro e em breve muitas novidades para vocês. Muito axé a todos, uma excelente semana. Que o Olorum, nosso grande Pai, Exu, possa abrir o caminho de todos, hoje, amanhã e sempre. Axé.